Olá pessoal, hoje iremos ver função módulo ou função modular, como também é descrito em alguns livros. Iremos ver algumas particularidades dessa função. Ela parece simples, mas ela tem algumas propriedades que iremos utilizar. E também iremos ver algumas aplicações, que muitas vezes olhamos a função módulo e não sabemos onde iremos utilizar ela. Então veremos hoje. Também saliento que deveremos fazer alguns exercícios após este vídeo. Obrigado. Cálculo básico, função módulo ou função modular. O que é uma função módulo ou função modular? Por definição, é uma função que, por regra, sempre irá associar cada elemento de um conjunto qualquer, um conjunto X, a um único elemento de um outro conjunto, um conjunto Y. O conjunto X é sempre chamado de domínio da função e o conjunto Y é chamado de contradomínio. Ou seja, para uma função X, temos associado um valor dentro dessa função X a um contradomínio Y. Então, f de x é definido como módulo de x, ou seja, f de x é definido como módulo de x e está associado a esse módulo de x um valor num outro conjunto, num conjunto y qualquer, ou seja, num domínio é associado a um contradomínio. Se pensarmos em aplicações, iremos ver que essa função módulo tem inúmeras aplicações, como comparação de temperatura, comparação de distância, na geografia, como comparações de posições, entre diversas outras aplicações. Graficamente, o domínio da função f é dado pelo domínio de f nos reais, e sua imagem também é dada nos reais. Então, graficamente, podemos ver o seguinte: se temos uma função y é igual a módulo de x, então podemos dizer que para um x qualquer, x igual a 1, teremos um y igual a 1. Para um x qualquer igual a menos 1, teremos um y igual a 1. Ou seja, a nossa função módulo sempre irá assumir dois valores, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Mas como iremos ver esses valores? Teremos que associar algumas propriedades. Então, a propriedade principal da função modular é a seguinte: o módulo ou o valor absoluto de um número real x, ele sempre será representado pela seguinte expressão: módulo de x. Se x for um número real e positivo, o módulo do seu x será o próprio x. Ou seja, por exemplo, x igual a 2, o módulo de x será o próprio número 2. Porém, se x for um número real negativo, o módulo de x será sempre o seu x positivo. Por exemplo, x igual a menos 3. Então, o módulo de x ele será igual a 3. Bom, temos ainda algumas outras propriedades. Como é que iremos escrever? Então, módulo de menos x é igual a x. Módulo de x, como x é um real positivo, será o próprio x. E as propriedades ainda de subtração, adição e multiplicação, como ficariam? Bom, se eu tenho módulo de x multiplicado por um módulo do número y, número real e positivo, então eu posso dizer que módulo de x multiplicado por módulo de y é igual ao módulo de x multiplicado por y. E o módulo de um número qualquer ao quadrado seria o quê? O próprio número
ao quadrado. Ainda temos a adição, módulo de x mais y é igual ao módulo separado de x mais o módulo separado de y. O que módulo significa fisicamente? Podemos dizer, então, que o módulo fisicamente, ou seja, na física, ele é uma função de uma distância, de um determinado ponto a uma referência. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que na resolução dessa função eu obtenho um resultado de 34, por exemplo. Então, uma função f de x, uma expressão qualquer, o meu resultado de uma distância, por exemplo, de você caminhando de sua casa até a Unifesp, seria 34. Então, eu tenho um ponto de referência de início, um ponto de referência do final dessa função. Então, eu posso dizer que o módulo dessa função, em relação a esses pontos de referência, o valor é 34. Ou seja, eu tenho uma distância que varia entre o ponto de referência e o ponto final de 34. Ou seja, para nos deslocarmos do 34 ao zero, andamos 34 unidades. Ou seja, deslocando-se de 34 ao ponto de referência, andaremos 34 unidades. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Ou seja, o módulo é o número 34. Expressando isso em função modular, módulo de 34 é o próprio 34. Mas e se na minha referência eu estaria andando num sentido do eixo negativo? Ou seja, o módulo de menos 34. Então, ou seja, a minha distância do menos 34 ao zero, que seria a minha referência, seria quem? Bom, seria módulo de menos 34 igual a 34 unidades. Bom, vamos resolver então um exemplo. Resolva a equação x ao quadrado menos 6x em módulo igual a 9. Bom, se o módulo de x ao quadrado menos 6x é igual a 9, teremos duas possibilidades. Ou esse módulo vale 9, ou esse módulo vale menos 9. Então, vamos resolver. X ao quadrado menos 6x, ele é igual a 9, ou x ao quadrado menos 6x é igual a menos 9. Então, temos duas possibilidades. Ou essa expressão, ou essa expressão. Bom, vamos resolver, então, essas duas expressões. Essas expressões são do tipo de funções quadráticas, que já vimos nas unidades anteriores. Então, nós temos do tipo x ao quadrado menos 6x menos 9 igual a zero, ou x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Estamos apenas transferindo esse número para o outro lado da igualdade para que retorne a expressões quadráticas. Bom, como é que resolvemos essas expressões quadráticas? Como já visualizamos nas unidades anteriores, através da fórmula de Bhaskara. Então, como iremos resolver? Utilizando os determinantes. Resolvendo por Bhaskara, essa expressão ela terá o seguinte valor: 3 mais ou menos 3 raiz de 2. E essa expressão, por Bhaskara também, terá a raiz como x igual a 3. Então, qual vai ser a solução dessa equação modular? Então, a nossa solução é então desse conjunto. Ou seja, 3 mais 3 raiz de 2, ou 3 menos 3 raiz de 2, ou ainda apenas o número 3. Vamos resolver mais outros exemplos?
Resolva a equação x² menos 5x em módulo igual a 6. Novamente, o nosso módulo de x, ele terá dois valores, ou um positivo ou um negativo. Ou seja, nós temos duas possibilidades. Então, que x² menos 5x igual a 6, ou x² menos 5x igual a menos 6. Novamente, vamos somar mais 6 de ambos os lados e menos 6 de ambos os lados. Então, x² menos 5x menos 6 é igual a 6 menos 6. E x² menos 5x mais 6 é igual a menos 6 mais 6. Como a gente viu nas outras unidades, para retornar numa expressão quadrática completa. x² menos 5x mais 6 é igual a 0. Bom, como é que iremos resolver essas expressões? Novamente, por Bhaskara, onde teremos que x' é igual a 6 ou x duas linhas é igual a menos 1. E nessa expressão, teremos que x' é igual a 3 e x duas linhas é igual a 2. Quem será então a solução? A solução dessa função modular são todos esses números, essas raízes, ou seja, menos 1, 2, 3 e 6. Vamos para mais um exemplo. Esboce o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 1. Então vamos lá. Se o módulo de x ele é igual a x, ou o módulo de x ele é igual a menos x, então nós temos o quê? Que o módulo de x, para ser positivo, ele tem que ser maior ou igual a 0. Ou o módulo de x deve ser menor do que 0. Então, o que acontece? Nós temos duas possibilidades. Que 2x mais 1, ele pode ser essa solução para essa função modular para 2x mais 1 maior ou igual a 0. Ou essa expressão modular, ela tem que ser negativa para quem? Para 2x mais 1 menor do que 0. Não é mesmo? Então, ou seja, na primeira situação, para 1. Para 1, o que nós temos? Que 2x mais 1 teremos para maior ou igual a 0. Ou seja, maior ou igual a 0. Então, nós teremos que x para maior ou igual a menos 1 meio. Para 2, essa expressão em 2, nós iremos utilizar para qual? Para qual valor? Para menos 2x mais 1, mesmo, menor do que 0. Ou seja, nós iremos usar essa expressão, menos 2x mais 1 menor do que 0, ou seja, x menor do que menos 1 meio. Então, iremos utilizar a primeira expressão quando tivermos x maior ou igual a menos 1 meio e a segunda expressão para x menor do que menos 1 meio. Ou seja, para x maior ou igual a menos 1 meio, usamos essa expressão. Para x menor do que menos 1 meio, essa segunda expressão. Então, teremos um gráfico para x e para y numa função modular. Valores para maior do que 1 meio e valores para menor do que 1 meio. Obrigado, pessoal. Hoje vimos função modular. Espero que vocês tenham aprendido e aproveite para resolver os exercícios propostos por nós, professores deste curso. Obrigado.